Obrigada, senhor presidente. Com este projeto de lei, nós, os autores, assim como os vereadores que são favoráveis a esta matéria, queremos homenagear a cada uma de vocês que aqui estão, cada um dos 30% dos moradores maringaenses que compõem nossa população negra. Quero homenagear e cumprimentar todos os cidadãos presentes nesta sessão. Homenageio a toda a população negra de Maringá e o faço em nome do senhor Camilo Francisco Leal, seu Camilo, que veio do estado de São Paulo, chegou na região em 1952 para ajudar a derrubar a mata, abrir fazendas de café. Se fixou em Maringá em 1963, onde viveu até o fim da vida. Negro, bisneto de escravos, publicou este livro, Escravos do Troncão, Contos de Senzala, em 1996, onde relata histórias ouvidas da sua avó. O feriado da consciência negra não é apenas um dia, não é apenas mais um feriado. Como afirma o professor Reginaldo Dias, um feriado sempre indica uma escala de valores acerca da relevância do fato a ser celebrado naquele dia. O Dia da Consciência Negra é uma data que demarca a luta pela cidadania. Para Maringá, é a celebração, é o reencontro de quem construiu essa cidade com a sua própria história. O primeiro livro escrito em Maringá, Terra Crua, cujo autor foi vereador na primeira legislatura desta casa, traz estampado na capa um homem negro, um homem preto. E nós sabemos que há pessoas negras em Maringá, ocupando cargos importantes no meio empresarial, no mundo político, cultural, como profissionais liberais, professores, mas há uma grande maioria que ocupa funções absolutamente despercebidas no cotidiano da nossa cidade. Estão nos caixas dos supermercados, nos canteiros de obras, nos serviços domésticos, nos chãos das fábricas. Mas Maringá é uma cidade de 76 anos e ainda tem tudo a fazer. E eu pergunto, o que nós, vereadores, deixaremos registrados nos anais dessa história que nós estamos construindo hoje? Eu estou no primeiro mandato e, decorridos quase 3 anos, até agora, pouquíssimas propostas de inclusão foram aprovadas nesta casa. Eu repito, o que esta legislatura legará à história da nossa cidade. A desigualdade em nosso país está escancarada no resultado do censo demográfico e em todas as estatísticas oficiais. Mas a desigualdade tem cor e gênero. As famílias que mais passam fome no Brasil e aquelas que estão nas filas da casa própria por anos e anos esperando, são, em sua maioria, compostas de pessoas negras. Mas, como diz Lélia Gonzalez, antropóloga, socióloga e romancista negra, não temos mais tempo para lamúrias. Reflexão é ação. Por isso, o Dia da Consciência Negra não é apenas mais um dia. Esse dia tem uma importância imperiosa para essas pessoas que aguardam reconhecimento e reparação, sim. E isso nos leva a Laurentino Gomes, escritor maringaense, que nos conta no livro Professoras e os seus livros,
nos conta no livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi de Palmares. Nos conta que os africanos não decidiram vir morar no Brasil, nem aceitavam tão pouco passivamente a condição de escravização a eles imposta. Apesar de existir em Maringá quase 50 templos de religiões de matriz africana, é preciso pensar nesse tema para relembrar do apagamento dessa população e das suas expressões religiosas, como muito bem descreve o sociólogo Heronildo José da Silva no livro Maringá de Todos os Santos, Presença das Religiões Afro-Africanas Invisíveis. É dessa relevância que se trata o feriado do Dia da Consciência Negra. Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver, para sê-lo, deve se juntar às 1.246 cidades, aos 6 estados, às 2 maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, às 100 cidades do interior paulista, a Florianópolis e a todas as demais outras que já celebram esse dia. Aliás, isso não é novidade nessa casa, pois ela já aprovou em 2009 o feriado do Dia da Consciência Negra, lei que foi vetada pelo prefeito à época por uma dúvida jurídica, dúvida essa sanada por uma decisão do STF em novembro passado, em novembro de 22, que garantiu aos municípios a prerrogativa da tomada dessa decisão. No dia seguinte à decisão do STF, muitos dos representantes que aqui estão de alguns movimentos me procuraram para encaminhar esse projeto. Se não há impedimento legal, eu pergunto, o que impediria essa aprovação, então? Ou seja, essa casa pode votar novamente e ser tão grandiosa como foi aquela casa lá de 2009. Cabe destacar aqui o parecer da OAB, que foi apenso a esse processo. Nos diz que, ao contrário dos argumentos de que a exclusão das pessoas negras se dá tão somente no campo econômico, que não se trata de uma questão racial, mas social, o conjunto de situações cotidianas reiteradas mostram exatamente o contrário. Por exemplo, um deputado negro ser revistado pela polícia dentro de um avião, um jogador renomado ser chamado de macaco enquanto exercia o seu trabalho. O que explicaria seguranças seguindo pessoas negras dentro de um supermercado? O que explicaria uma advogada negra ser algemada em plena audiência enquanto fazia a defesa de um cliente? O que explicaria que para entrar os movimentos negros teve que se cumprir a lotação da casa, quando recentemente classes mais abastadas lotaram e ficaram em pé, encheram essas galerias e foram aceitas? Pois eu lhes digo o que explica. É racismo a explicação. A sociedade brasileira é uma das mais violentas contra corpos negros. E isso se dá em razão da negação do racismo. Racismo é tecnologia de poder, como nos aponta o ilustre ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Racismo não é opinião, não é patologia. É uma escolha consciente do grupo racial dominante para manter corpos racializados negativamente na subalternidade. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravização pela famigerada lei que colocou fim à instituição jurídica da escravidão, uma lei composta de apenas 2 dispositivos,
que não garantiram políticas públicas para tornar. Para concluir, senhor presidente, obrigada. A abolição da lei não garantiu políticas públicas para tornar possível a essa população oportunidades de acesso aos bens materiais e culturais. E aí nós precisamos, então, perguntar: como a instituição do feriado de 20 de novembro em Maringá ajudaria a derrubar esse sistema racial que viola os direitos de mais de 56% da população brasileira e 30% da população maringaense? Como? Posicionando Maringá como signatária junto aos demais grandes centros urbanos do Pacto contra as Violações de Direitos direcionadas à população negra, mostrando aos maringaenses os feitos da população negra para toda a sociedade brasileira e para a nossa cidade, educando a população para as relações raciais e imprimindo desta forma um viés civilizatório. Assim, eu volto a repetir, não se trata de apenas mais um feriado, minha gente, mas sim de uma data para reforçar os estímulos da promoção de ações de conscientização e reflexão, diálogo e engajamento de toda a sociedade civil sobre a história e a cultura afro-brasileira, a luta e a contribuição dos afrodescendentes para a construção do nosso país, da nossa cidade. Ainda que a fixação da data em questão não seja capaz de resolver todas as injustiças históricas enfrentadas pela população negra ao longo de séculos, tais como políticas discriminatórias, oportunidades limitadas, o seu significado é, acima de tudo, simbólico, sendo de extrema importância que o calendário municipal conte com ao menos um dia que promova reflexão e estimule de forma positiva o debate sobre tais questões. E para encerrar, agradeço, presidente, estamos diante de uma oportunidade de reconhecer efetivamente a importância da igualdade racial e promover reflexão sobre as injustiças históricas que afetam a população negra até os dias de hoje. Peço desta forma voto favorável dos nobres vereadores a este projeto de lei que institui o feriado municipal no Dia da Consciência Negra. A sua aprovação demonstrará certamente o compromisso real desta casa com a igualdade racial, o respeito à diversidade e o reconhecimento dos direitos da comunidade negra em nossa cidade. Afinal, a inclusão tem que sair dos discursos e se tornar prática. Muito obrigada, senhor presidente.